Olá, eu sou Rebeca Guerreiro, consultora de marcas e estilista. Venho aqui com 2 convidados, na verdade é a parte 2 dessa entrevista, com a Sharon Azulay da Blue Man e o CEO também da Blue Man, o Michel. E eles vêm falar um pouco dessa jornada de empreender, fabricar, quais são os desafios, né? Como que é essa... Enfim, eu chamo de a bolha do empreender, né? Que as pessoas têm uma... Eu falo que tem uma receita, existe uma receitinha de bolo, mas também tem cada um a sua trajetória, a sua história para construir. Mas existe um início, meio e fim, né, gente? Existe aí um protocolo, um protocolo a ser seguido, né? E que a gente sabe como funciona. E como que vocês se dividem dentro da empresa? Como é que funciona isso? Esses desafios de ser um casal administrando uma empresa, construindo aí mais bases sólidas, né? E um futuro promissor. Legal. Eu acho assim, quando o Michel entrou, foi no momento que eu reentrei e ele entrou meio ali, assim. Aham. Sem ninguém muito saber exatamente o porquê que ele estava ali, era quase um suporte emocional. E aí ele foi crescendo, e aí teve um momento, assim, que a gente tinha acabado de casar, várias coisas aconteceram, e que ele sentou na cadeira. E eu acho que desde esse momento 01, que a gente tinha como mais importante dali também a nossa relação, Sim. era de ter rituais e ter barreiras que a gente não passava. Porque um cachorro não pode ter 2 donos, que não morre de fome, né? A gente sempre fala sobre isso. Então, assim, desde esse primeiro momento, e por mais que eu já fosse a quem estivesse lá há mais tempo, sempre nos respeitamos muito. Eu poderia ter o sonho que fosse fazer uma campanha ou qualquer coisa assim, não existe eu aprovar um orçamento. Não existe autorizar um pagamento. Acho que isso com certeza foi o que mais fez a gente se proteger, né? E a gente tem essa definição desde muito cedo, porque é comum, varejo de moda em especial, mas o varejo como um todo, a sua grande maioria é familiar. Sim. No Brasil é uma prática. Rio de Janeiro, principalmente. Principalmente. Isso, e assim, nós movimentamos a economia, isso é fato, o maior empregador do Brasil é o varejo. E a gente, na sua grande maioria, nós somos empresas familiares. E as empresas que não têm essa definição muito clara, elas são sufocadas pela sua rotina, pelo seu dia a dia, pelos seus problemas e tendem não só a empresa embora, como um casamento também. Exato. Então a gente teve essa definição desde muito cedo, desde que a gente assumiu esses papéis, né, entre aspas, de CEO e direção criativa, ou de, enfim, a gente brinca lá de uma forma muito engraçada, que a Sharon cuida da turma do cabelo azul, que é a parte de estilo, criação, marketing, sem nenhum preconceito da turma do cabelo azul. E eu cuido da turma da camisa azul. Então, a camisa azul, que é aquela camisa social, a camisa social azul com botão e tal. Toda a parte da camisa azul eu acabo cuidando, e toda a parte do cabelo azul a Sharon que cuida. E essa definição era muito, muito importante do tipo, se me perguntarem se uma peça é bonita, eu falo, cara, não sei, pergunta pra Sharon, independente de eu achar bonita ou feia. E aí, como ela mencionou, uma aprovação de orçamento, uma aprovação de uma taxa de cartão ou qualquer assunto que seja pertinente, ela não dá a última palavra. Ela pode opinar, ela pode achar se está, enfim, conforme ela acredita que seja o certo ou não. E essa discussão ela nunca acontece na frente das pessoas, né? Se a gente não concorda com algum assunto, assim como nós somos pais há 6, 7 anos, a gente toca a empresa juntos há mais de 10. Então, a gente sabe que dentro da empresa é uma unidade de pensamento. Fora dela, a gente pode discordar, a gente pode conversar, a gente pode discutir. Defender o seu ponto de vista, mas ali entendendo. Esse alinhamento muito. Senão vira o seguinte, né? A Sharon aprovou tal coisa. Poder, eu acho, aí você né? fica, parece que homem, você tem mulher. um funcionário que é funcionário da Sharon, tem um funcionário que é funcionário do Michel. Isso não existe. É uma empresa só. Recentemente aconteceu isso, assim. A disciplina é tanto que eu sabia até que o Michel poderia aprovar, mas era alguma coisa... Não lembro se era de passar. Alguma coisa que era simples, e eu falei, cara, acho bom. Não posso fazer? Não, você tem que falar com o Michel. Porque uma coisa é a sua opinião, outra coisa é o acho bom, tá certo, assim, eu acho que ele iria aprovar, mas pra não se perder o que a gente, por 10 anos que a gente conquistou, e às vezes é um simples do tipo, depois eu falo, depois eu vejo, e aí você vai perdendo parte do processo que, não, cara, acho que tá tudo certo, mas mas fala lá com ele, assim. E um outro ponto que eu acho muito importante, né, principalmente vamos falar de varejo de moda, né, que é o que a gente vive, as reuniões financeiras
semanais, de toda quarta-feira, ela não participa. Mas tem uma reunião que é a demonstração de resultado, tem a reunião final do ano, tem a reunião de início do ano, tem reuniões estratégicas que ela tem que participar. Pra defesa. É um saco, fazer uma defesa. Não gosto, não sei o quê, mas tem que estar. Porque é nessa que no futuro, passa 1 ano, 2, 5, a pessoa fala, ai, fui roubada, não vi, eu não sabia de nada, eu não tinha noção, eu não gosto de número. Pode não gostar, mas você não pode delargar ou delegar o que seja core do seu negócio. E a parte financeira, precificação, preço de produto, noção de margem, isso tudo a gente tem o alinhamento que por mais que ela não curta ou que ela não entenda tanto, hoje entende muito mais do que entendia no passado, ela participa dessas reuniões principais. A gente tem um financeiro lá que demonstra, que manda o e-mail todo mês, ela não abre o e-mail, eu sei que não abre, mas a gente faz a reunião presencial e aí ela participa presencialmente para olhar resultados, enfim. Aí tem um olhar estratégico da companhia que é muito importante, assim, toda vez que a gente tá lá, e às vezes assim, o Michel vai estar olhando números, no geral, mas e aí eu vou ter o meu olhar, que seria mais o lúdico, que vai ver... É a defesa, né? Tipo, defesa, esse momento, esse dinheiro para usar na situação e aí eu vou falar assim, esse resultado também é consequência daquele que a gente não teve, ou não sei o quê, ou uma linha que eu vou... Aí eu falo pra ele, cara, por que então a gente vai estar pegando o espaço de arara daquela outra linha que tá indo bem? Vamos rever com planejamento. Então, assim... ter essa troca. Como envolve produto também, eu acho que de fato tem que... Então assim, ele vai analisar a parte ali, mas assim, é bom também ter o meu olhar, porque eu também vou tentar dentro da solução do nosso mix, entender? Porque às vezes ele sozinho ali, ele tem um ponto, assim... Então é bom essa troca, são reuniões que são super importantes, é o que o Michel falou, e é fundamental, assim, empreender não é fácil e você tem que saber coisas que você não gosta, lidar com assuntos que você não gosta. Porque todo mundo sabe empreender do tipo assim, a empreendedora do feed do Instagram. Mas ela tem que lidar com contador, com imposto, com nota fiscal, com devolução, tem todo um outro lado. Eu falo muito isso, você não precisa fazer tudo, mas você precisa entender de tudo. No meu caso, desde a venda, que eu já trabalhei como vendedora, até essa parte de abertura de marca, que inclusive é um braço de vocês, eu quero que depois vocês falem sobre isso, mas esse lado, né, de você entender o processo da sua empresa, você não pode ficar ali alheio ou entregue na mão de uma pessoa que, de repente, é um colaborador seu, né, você precisa dominar a sua empresa. E aí me conta um pouquinho disso também, como é que funciona esse lado do abrir marcas, né, montar, enfim, collabs que vocês fazem. Me conta mais sobre esse projeto da Blumen. A gente, na parte 1 do episódio, a Sharon comentou sobre ser uma das únicas marcas acima de 50 anos no Brasil, né? Empreender não é fácil, não é metáfora, a gente não está dizendo que seria, mas se perdurar por mais de 5 décadas, você passa por impeachment, outro impeachment, plano Collor, plano real, hiperinflação, bloqueio das contas, muita coisa passa. E o grande desafio da gente olhar quando completa 50 anos e fazer o nosso rebranding é pensar qual é a Blumen dos próximos 50 anos, para onde a gente caminha, para onde o varejo caminha. E a gente, quando começa a olhar para isso, fala, o futuro é loja física, o futuro é e-commerce, o futuro é colaboração, o futuro é influenciador, o futuro é autoridade, o futuro é podcast, para onde a marca vai caminhar para ser também presente na vida das pessoas. E aí, a Blumen sempre foi muito ativa, muito passiva no que diz respeito à colaboração. A gente fez durante 5 anos a coleção da C&A, 4 Mares, foi a única marca que se manteve durante 5 anos. A gente teve coleção com a Tiribins durante 3 anos de óculos e relógio. A gente teve coleções, enfim, com um clube social. A gente fez coleções com a L'Oréal de forma passiva. Vinham para a Blumen nos prospectar. A partir de 2022, quando a gente começa a olhar que o mercado da colaboração, o mercado de produtos exclusivos, é uma tendência muito forte lá fora, quando você vê uma Supreme fazer uma coleção com a PlayStation, a Nike com a Tiffany, a gente vê a Gucci com a The North Face. A gente falou, cara, o mercado caminha muito para isso. Então, como é que a gente consegue trazer para o nosso ambiente, como é que a gente consegue trazer essa influência para cá? E aí a gente abre um braço que virou um departamento da empresa, que é de novos negócios, licenciamento e colaborações, aonde a gente começa ativamente a buscar e abrir a porta, escancarar a porta da Blumen para que a gente pudesse criar coisas únicas, exclusivas e que demonstrassem para as pessoas que a Blumen estava num novo patamar. Visionário, hein? Isso é muito legal. Super. Isso é muito legal. Nossa, muito. E eu acho que também vale abrir para isso, porque também acho que é onde que vocês também... de se complementar, sabe? Talvez, assim,
É o que a gente fala sempre, né? Dirigir um carro olhando pro retrovisor, não necessariamente o que trouxe a gente até aqui é o que vai fazer a gente chegar lá na frente. Então, assim, não necessariamente a Blumen de 50 anos atrás, vai ser a Blumen dos próximos 50 anos. Sim. E que ao mesmo tempo, assim, ter essa dupla, sabe, de quem vai pra rua e vai vendo tendência, vai trazer, sabe, e também ter esse olhar, tipo, jovem, de falar, cara, vamos fazer, não ser tão engessado assim, pra justamente, porque o que poderia tornar uma marca velha é você, não, aqui sempre foi assim. Aqui não funciona. Aqui, não na empresa, nós não... Pode ser em outro lugar, mas aqui é ser... esse negócio de live aqui não dá, não. Assim, eu acho que nós temos que sempre ter essa disciplina, tipo, de estar indo, mastigando, assim, trazendo pra cá, traduzindo pra nossa realidade e... Então, acho que isso também é uma fazer troca... Fazer o realizável, né, também. Como realizar isso? Que, se a gente não consegue fazer, quem pode ajudar a gente a fazer, né? E a gente vive na era da resposta, né? Nossa geração é uma geração que a gente era muito recompensado por saber as respostas. Exato. Você ia na prova, você tinha que saber todas as respostas, só que hoje em dia a resposta é o mais fácil. A gente tem que treinar nossa cabeça para saber qual é a pergunta certa. Saber perguntar vai valer muito mais do que saber responder. A resposta vai estar no chat GPT a qualquer segundo. O chat está aí para isso, assim. Então, inclusive, eles falam que o IA não está sendo bem utilizado pela nossa geração porque a gente copia e cola e não sabe fazer as perguntas. A gente não sabe, de fato, usar... E quer comprar prompt pronto. Exato. A gente tem um hábito meio arcaico até, né? E aí vem o que a Sharon levantou, que é repertório de saber perguntar. Quando a gente se indaga no nosso dia a dia para onde estamos indo, a pergunta certa é o que devemos fazer para nos tornar relevante à frente do tempo. E aí a colaboração é esse caminho, aí a gente vai buscar as respostas. Foi onde a gente se tornou a única marca do Brasil a ter os 4 grandes clubes do Rio. A gente é a única marca que faz Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense no que diz respeito a licenciamento de uma linha masculina, feminina, teen, infantil, baby e acessório. Então a gente tem uma repercussão grande dentro disso. A gente assinou com o Inter de Porto Alegre, assinou com o Grêmio de Porto Alegre. A gente é a única parceiro do Clube Med, do Resort Clube Med do Brasil. Então todos os Clubes Med do Brasil compram uma coleção com a gente, não só da Blumen, mas também uma exclusiva que a gente desenhou para eles. A gente tem o Mercado Zona Sul aqui no Rio, que durante 1 ano e meio, todas as sacolas retornáveis, a coleção de maior duração foi com a Blumen, porque vendeu super bem, eles compraram outros containers da nossa sacola. A Sorveteria Itália tem todos os uniformes assinados pela Blumen. Então, assim, a gente começou a abrir o leque para estar presente na vida desse cliente, que não necessariamente ele vai estar no mercado consumindo uma geleia, vai passar no caixa e ele vai olhar, pô, Blumen? Caramba! Que legal, olha que legal que a Blumen está fazendo. Então a gente começa a estar nesse ambiente, como aqui em Niterói também tem o circuito Blumen de vôlei de praia, são mais de 500 atletas, a cada 3 vezes por ano se reúnem. Tem o circuito Blumen de futevôlei, tem o circuito Blumen de bodyboard. Porque no final do dia, né, consumir, ninguém precisa de mais uma sunga, de mais um biquíni, de mais uma camisa, de mais um vestido. A moda é desejo. Então você tem que estar tendo o repertório de ser desejado por esse cliente de diversas formas. Seja vestindo uma pessoa que seja relevante, seja você ser uma pessoa de autoridade à frente da sua marca, ou seja, a sua marca está sendo vista. E o que a gente resume, né, como a gente gosta de falar, é se a pessoa passar em algum lugar, ver uma rede de vôlei, ver um sorvete, o sorvete de coco da Sorvete Itália é da Blumen. Então você está na praia, a embalagem é nossa, a embalagem é nossa, leva o nosso nome, isso é muito legal. Isso é muito legal. Você pede um sorvete na frente da praia e quando vê na sua mão, cara, logo da Blumen, cara, olha que legal que a Blumen tá fazendo. Isso gera para 3 públicos diferentes. Sensorial, né? A pessoa que já compra a Blumen, ela vai falar assim, tô te falando que a Blumen é maneira, pô, é muito maneiro, pô, vai lá e tal, conhece. Volta a comprar, o público que comprava anteriormente por algum motivo parou de comprar, porque isso acontece também. E aí quando ele olha a Blumen, ele, cara, eu gostava da Blumen, por que eu parei de comprar? Pô, vou lá ver. Mas existem pessoas que acham que a marca acabou. Tipo assim, também pensa assim, será que a marca acabou? Porque não, é difícil você entender que ela existe há tantas décadas. E aí ela se reinventa. Ele saiu de fora do Rio, assim, acho que existiu um momento da marca, e essa retomada de marca. E também acho muito importante também que, tipo assim, não é que descobrimos a receita do bolo mágico. Assim, a gente foi construindo e foi entendendo que era também esse um caminho. Porque, assim, muito no rebranding, tudo isso, e a gente fala, não, temos que rejuvenescer a marca, a gente pensou muito, tipo assim, temos que falar com a geração Z. Sim. Aí fala, cara, como é que eu conecto com a geração Z se eles só usam preto?